Uma boa tarde especial ao povo do Distrito Federal que hoje enche essa galeria dessa Casa Legislativa. Sejam bem-vindos. É certo que nós estamos todos aqui a trabalhar e dar o nosso melhor pelos senhores, que são os destinatários finais do nosso trabalho. Presidente, obrigado. Presidente, hoje eu vou trazer aqui da tribuna, em nome do PL, um assunto que aflige a muitos cidadãos aqui de Brasília. A nossa Constituição diz no seu artigo 2º da Constituição Federal: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não sem querer, o nosso Constituinte deixou como primeiro dos poderes elencados na Constituição Federal o Legislativo, porque o Legislativo nasce como um freio ao poder do soberano. O Legislativo nasce para ser a voz do povo em face do arbítrio, do autoritarismo e do totalitarismo. É com base nisso que o Poder Legislativo nasce lá em 1215, na Carta Magna de João, o Sem Terra. O tempo passou e essa doutrina desbordou para a tripartição de poderes que Montesquieu bem escreveu sobre ela. E o fato é que aqui no Brasil a nossa Constituição acolheu isso, essa tripartição de poderes e essa independência entre os poderes como um pilar da nossa República, como um fundamento sobre o qual nós edificamos a nossa nação. A respeito do poder legislativo, senhoras e senhores, disse o Constituinte, artigo 44 da Constituição: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A respeito da Câmara dos Deputados, diz deputado João Cardoso, artigo 45, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O artigo 48 da Constituição, e talvez isso seja o mais importante para o que eu quero dizer hoje aqui em nome do Partido Liberal, diz assim: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, e aí começa a discorrer. Senhores, quem representa a população do Brasil é a Câmara Federal. Quem representa a população do Distrito Federal é esta Casa de Leis, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem tem legitimidade para falar em nome do povo são as casas legislativas. É o Congresso Nacional que se reúne com os representantes do povo e dos estados, a Câmara e o Senado, que dispõem sobre as matérias de interesse da União. É isso que preconiza a nossa Constituição, foi isso que escolheu o nosso Constituinte. É sobre isso, deputado Joaquim, que se funda a nossa liberdade. Porque quando a voz do Congresso é ceifada, a voz do povo está ceifada. E há uma situação que aflige a população brasileira e de Brasília nesse momento, que é a sobreposição de poder que existe hoje do poder judiciário sobre o poder legislativo. É a sobreposição da voz do povo, em especial por aqueles que hoje julgam na Suprema Corte Brasileira. 11 ministros que não representam o povo, que não receberam um voto sequer, mas que se arvoram em se imiscuir em assuntos que são próprios das casas de leis, como é a descriminalização das drogas e como é a autorização, a legalização do aborto. Essas não são matérias sobre as quais o judiciário deve ser protagonista. Essas matérias devem ser legisladas pelas casas de leis do Brasil. O Congresso Nacional já se manifestou sobre os dois temas. A população do Distrito Federal é amplamente contrária à legalização do aborto e à descriminalização das drogas. Isso vale para o Brasil inteiro. 70% dos brasileiros são contra. E é com base nisso
que nós propusemos aqui nessa casa, eu e outros deputados, uma moção de apoio ao Congresso Nacional, ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, para que ele faça valer, continue fazendo valer as prerrogativas daquelas casas de leis. Presidente, eu peço mais um minuto. Então hoje nós temos a expectativa, obrigado deputado João Cardoso, hoje nós temos a expectativa de votar aqui nessa casa essa moção. Essa moção é de apoio ao Congresso Nacional e a todas as casas legislativas do Brasil, para que nós, parlamentares, representantes do povo, não deixemos que seja usurpada a competência que a Constituição Federal e as constituições locais atribuíram a quem representa o povo eleito pelo voto. Então hoje nós votaremos essa moção. Eu aproveito para, em nome do Partido Liberal, pedir o apoio de todos os parlamentares e agradeço mais uma vez a presença do povo nesta que é a sua casa. Obrigado, boa tarde.